Trifão. Isso. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Hoje, dia 23 de novembro de 2022, vamos abrir os nossos trabalhos desta noite com a nossa prece habitual, que peço que todos acompanhem mentalmente. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando mestre Shebna e de toda a hierarquia que comanda a nossa ordem, também a diretoria espiritual e astral da Loja O Trevo Sagrado, bem como os guias, protetores, trabalhadores de todos os presentes neste momento, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, em nome de Deus, eles estão abertos também no plano material. Muito bem, Jailson, pode disparar o primeiro slide. Agra.
Boa noite a todos. Com a permissão do Pai, né? Hoje eu serei o intérprete principal de Pedra Roxa para essa mensagem número 71. Era uma mensagem interessante pelo início dela. Qual a razão da dor e o motivo de tantos infortúnios na Terra? Este é o ponto de interrogação infalível que se localiza imediatamente nas consciências daqueles que passam a sofrer e sempre adverte aqueles dotados de sentimentos nobres, porque também já sofreram e observam compungidamente o sofrimento do seu próximo. Mas tal problema jamais será resolvido se fixarmos a nossa atenção unicamente para os atos das existências atuais, estabelecida por determinações superiores em obediência à lei e já escolhidas, em sua maioria, pelo entendimento das almas reformadas para reparações e sacrifícios. Se olvidarmos o passado delituoso, nela só encontraremos boas obras e talvez nada absolutamente que justifique as nossas dores. Entretanto, a maioria destas almas, depois de corporificadas na matéria, esquecem a lei de reencarnação, vacilam quanto à sua própria imortalidade, ignoram a finalidade da existência expiatória e, fugindo sempre à realidade, por conveniência ou medo, tornam-se incapazes de perquirir no passado a causa de suas desventuras. E, sem compreender a suprema justiça, nada encontram que possa justificar as suas lágrimas. Independente mesmo da voz da consciência, onde se reflete sempre a imagem remota de todos esses dramas, afirma a história que vivemos séculos de barbaridade e as tendências criminosas que permanecem nos tempos atuais já seria o suficiente para testemunharem as iniquidades das gerações passadas e nos dar a entender sobre a possibilidade de havermos desempenhado, no meio delas, o lamentável papel de verdadeiros verdugos sanguinários e cruéis. Afinal, quem somos? De onde vimos e para onde vamos? Criaturas imperfeitas que partimos do mesmo princípio, ainda em peregrinação pelo roteiro do progresso, até vencermos nossas imperfeições e conquistarmos a meta prometida e desejada. Bendita a sabedoria divina que constitui a sua eterna benevolência, pois não fora esta compreensão absoluta que tudo esclarece e justifica, qual ser humano que não estaria eternamente condenado? Qual o ser humano perfeito? E, se as causas de todos os nossos erros não fossem condenados e assim justificadas por essa sabedoria, como seríamos absolvidos? Portanto, seria mais proveitoso investigar os motivos, esclarecer as causas e combatê-las cientificamente para que seus efeitos sejam eliminados antes de acusarmos e de agravarmos a situação de nossos semelhantes. Todos os efeitos têm as suas causas e eles, muitas vezes, só são observados naquele que não se preocupa em ocultá-los. Qual o maior culpado? A mulher que mercadeja o seu corpo, forçada pelo exagero de sua sensualidade, ou o homem que, pelo mesmo motivo, mercadeja sua consciência em troca do corpo desta mulher? Qual a mais infiel? Aquele que entrega o seu corpo abertamente ou a que contraria este desejo por força de preconceitos para agir em pensamento e operar em alma de maneira semelhante? Quem não está sujeito a falir numa oportunidade especial para satisfazer um desejo e dar expansão a um vício impregnado em si mesmo. E se lobrigarmos estas oportunidades,
quer na matéria, ou semi-libertos delas através do sono reparador das energias físicas, como poderemos enganar a Deus? Orgulhosos e hipócritas, porque evitas as tuas irmãs decaídas em público, se a elas te unes ocultamente? Bom, interessante. Eu aproveitaria para indicar 2 livros, né, que a mensagem aqui ela reflete. Sexo Além da Morte, de Ranieri, e Exilado de Capela. É interessante, muito interessante mesmo, o título desta mensagem. Qual a razão da dor e o motivo de tantos infortúnios na Terra? Alguns autores, né, eles dizem que o ser humano deve aprender a sentir, para assim aprender a distinguir o que é bom e o que é ruim para a sua existência. Ele ainda não sente e se engana sofrendo mais ainda. É justamente o porquê dessa razão, dessa dor e o sofrimento e tantos infortúnios na Terra. O que se passa com a humanidade é uma alternativa de lei de evolução e da justiça divina, segundo o qual cada um colhe os frutos das próprias obras. Então, esse primeiro parágrafo, esse trecho, ele nos remete justamente à questão de causas e efeitos. O ser humano, ele já passou por tantos cataclismas, né? Nós já assistimos ao afundamento da Lemúria, antes, né, o afundamento de Lemúria, Atlântida, e me parece que agora vai ser necessário justamente outro cataclisma, outras evoluções, revoluções no planeta Terra, na sua matéria, justamente deslocando, né, esses seres ainda embrutecidos na matéria para que o amor possa ser instalado, né, de maneira progressiva, evitando justamente o título dessa mensagem. A gente sempre se pergunta assim, como os nossos irmãos evangélicos sempre dizem, né? Cristo voltará, ou Cristo está voltando. Mas se a gente observar direito, Cristo já voltou. E quando a gente lembra de Cristo, quando a gente lembra de Jesus Cristo, a gente lembra do bem, a gente lembra do amor. E é justamente essa energia que ela está sendo derramada no planeta Terra. Mas repare, eu amo aqui, você ama aí, outro ama lá. Não é assim. O preparo é o amor em toda a humanidade. E repare, nós ainda estamos em guerras. Primeiro, as guerras íntimas, né? Que florescem e geram esses conflitos que estão em todo o planeta, inclusive no nosso Brasil, na nossa terra. Então, enquanto isso ainda estiver interno dentro de cada um, nós não podemos dar o passo para que Jesus se instale dentro de nós, ou que Jesus seria da nossa consciência. Então, quando o ser humano atingir a esse patamar, é que realmente a gente vai poder afirmar: Jesus voltou. Nós não vamos dizer que Jesus está voltando ou que ele retornará, mas ele voltou. Ou seja, é quando essa energia de amor se instalar na mente, na consciência de cada um, e a gente não fique reportando ao nosso passado, lembrando, né, desses cataclismos, lembrando dessas humanidades que já passou pelo planeta Terra e não conseguiram implantar ou não conseguiram fazer com que a humanidade em toto se conscientize e participe desse amor. Então, a razão da dor, o motivo de tanto sofrimento é o próprio ser humano. Ele ainda não aprendeu a amar, ele ainda faz guerra, ele ainda mutila o seu próximo. E olha que isso foi lá do tempo de Moisés. Moisés foi que veio com aquela máxima, né? Amai-vos uns aos outros. E, partindo agora para o próximo, né?
parágrafo, entretanto, a maioria dessas almas, depois de corporificadas na matéria, esquecem a lei de reencarnação. É uma lei importante. É uma lei que nos foca na questão da justiça. Porque, por lei de justiça, é que tem um reencarne para que as pessoas tenham a oportunidade de purificar o seu perispírito. Porque tudo que se faça nesse planeta hoje, tudo que se faça aqui agora, fica gravado no perispírito. Então é necessário a gente reencarnar para que a gente possa limpar. E como eu brinco sempre, né? A gente vem com um karma pequenininho, 2, 3 centímetros. E quando a gente desencarna, né, por não observância das leis, por não observância da lei do amor, a gente vem com um karma pequenininho e sai com um karma maior do que o que era necessário. Justamente por isso, porque não se respeitam as leis. O ser humano, ele esquece. E quando ele esquece no processo de reencarne, ele passa, não se sabe o porquê, a cometer os mesmos delitos ou a desrespeitar a lei do amor, trazendo cada vez mais infortúnio para si próprio. E através dessa liberdade, né? Porque quando a gente reencarna, nós temos nosso livre-arbítrio. Porém, é essa liberdade que passa a ser controlada pela lei de causa e efeito, do parágrafo anterior, que o obriga a viver no clima de suas realizações. Então, essa própria liberdade que o ser humano sabe e não controla e não respeita, é que causa nele os próximos, quer dizer, infortúnios dele. Porque ele usa da sua liberdade para maltratar, vamos dizer assim. Ele usa da sua liberdade para infringir as leis. E cada vez que ele perde a liberdade dele, ele comete uma causa que vai passar por um efeito. A reencarnação era justamente para o ser humano evoluir e não adquirir mais karma. Então, nós ficamos repetindo assim, a nossa encarnação. Nós ficamos repetindo, nós ficamos presos ao magnetismo da Terra justamente por esses fatos, por esse desacertos nossos, no sentido de que o ser humano ele não aprendeu a sentir, então é difícil para ele compreender o funcionamento das leis. Você vê que a gente próprio, a gente que estuda, vê a dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia. E às vezes a maioria de alguns irmãos nossos ainda ficam na dúvida se é causa ou efeito. As suas ações, ou alguma coisa que passa na mente de cada um, enquanto a máxima é viver. Viva em paz, viva feliz, viva com amor. Aprendamos a amar. Porque quando você vive assim com amor, quando você vive cuidando um do outro, dificilmente nós vamos cair nas armadilhas da lei. Então, a máxima é amar, mas não. Nós temos que lembrar dos nossos orgulhos, nós temos que lembrar das nossas vaidades, e tudo isso emperra o olhar de alma do ser humano. Fazer com que ele, através das transgressões das leis, principalmente nessa questão do não amar, então ele fica preso ao magnetismo da Terra. E ficando preso ao magnetismo da Terra, ele vai ter sempre que reencarnar aqui, ó. E por isso que hoje está tendo aí a espiritualidade sempre nos alerta da questão dos exilados. Muitos seres humanos estão sendo expulsos, quer dizer, é pesado, eles estão sendo exilados, eles estão sendo convidados a sair do planeta para habitar um outro planeta, não como um castigo, mas uma oportunidade de, em um planeta mais atrasado, ele, através do seu esforço mental, do esforço do desenvolvimento
desenvolvimento da sua capacidade em um corpo inferior, em um planeta inferior, ele desperte, ele brote esse amor. Como que ele vai aproveitar um planeta e um corpo primitivo para desabrochar? Justamente por isso, ele vai ter essa oportunidade de ajudar aquele planeta. Ele vai ter a oportunidade de fazer com que aquele planeta evolua. Ele vai ter a oportunidade de, em um corpo inferior, ele trabalhar o seu próprio corpo. Foi o que aconteceu com os capelinos. Os capelinos, quando que tiveram, pela primeira vez, eles habitaram em um corpo grosseiro. Eles tiveram que estagiar no astral um tempo para poder habitar esse corpo. Muitos se deram muito bem. Os Atlantes, por exemplo, que habitaram lá naquela região do Egito, aquela primeira geração que construíram as pirâmides, eles conseguiram fazer um excelente trabalho. Tanto é que, segundo a espiritualidade, eles retornaram para a capela. Mas muitos capelinos, olha que coisa interessante, muitos capelinos ainda estão presos aqui no planeta Terra, justamente por isso, porque abusaram da sua sabedoria, abusaram dos seus poderes quando habitaram corpos primitivos e tentaram, através dos seus instintos, dominar um povo primitivo, onde eles teriam que ensinar. Mas eles dominaram pela maldade, pela força, pela perversidade e transformaram o planeta no que está aí hoje. Que a gente vê, nós estamos em 2022, onde a tecnologia avançou rapidamente, mas nós ainda temos guerras. E não vamos falar da guerra, vamos falar de nós. Em pleno século XXI, nós ainda temos nossas questões íntimas em que a gente não compreende o próximo, em que a gente ainda não tem aquele amor ao próximo. É muito fácil amar nossos filhos, é muito fácil amar as nossas crianças, os nossos, mas é pouco, é muito pouco. Nós temos que olhar o nosso próximo como se fosse o nosso irmão. Esse próximo, que ele é o nosso irmão, que nós temos que olhar como irmão, em encarnações passadas, já esteve junto conosco. Então, esse é o olhar de alma que nós temos que ter para o nosso mundo hoje. Que, como eu falei, hoje só reencarna quem tem karma. Porque se você não tem mais processo kármico, então você não vem mais para o planeta Terra. Você pode ir para qualquer outro planeta. Assim como aqui não vieram os capelinos, vieram também o pessoal de Órion, o pessoal de Vênus e outros planetas. Repare como a humanidade do nosso planeta Terra ela é evoluída nesse sentido. Muitas oportunidades, muitos avatares que vieram para educar, para empurrar a nossa humanidade em termos de moral, em termos de virtude, em termos de tecnologia. Agora, o problema é que nós não aprendemos. O problema é que nós esquecemos desses detalhes. Porque, às vezes, nós temos que passar por esses efeitos e o esquecimento faz com que o ser humano repita os seus erros, faz com que o ser humano ele não evolua. Ou seja, a nossa evolução está sendo assim um pouco lenta. Agora, quando a gente diz assim a nossa evolução, a gente vê, né? Tem países que estão mais acelerados. A gente ainda vê aborígenes na Austrália, por exemplo. Aqui a gente vê a questão dos nossos índios frequentam, dominam a natureza, vivem em perfeita comunhão com a natureza. Quando chegam os exploradores e devastam tudo, e às vezes a gente fica até sem entender o porquê de tudo isso. Por que que esses irmãos nossos, através do seu habitat, né, que, puxa, não seria ideal você viver na natureza?
você viver numa floresta amazônica. E por que a gente não copia esse ambiente? E a gente tem áreas do planeta, né? Seres no planeta com a evolução tecnológica estupenda. E vimos os nossos indígenas primitivos na floresta. Primitivos, vírgulas. Aí é que está uma grande diferença. Uns usam a parte material para se desenvolverem. Outros usam a sua intuição, usam o seu lado moral, o seu lado espiritual. Como é que nós podemos comparar um índio com, vamos dizer assim, um cientista da NASA? Quem tem mais conhecimento? Aí eu pergunto assim, sim, que tipo de conhecimento? Porque conhecimento é saber. Conhecimento é aquilo que você estuda. Então, o cara da NASA, ele pode botar um foguete lá na Lua, mas um indígena, ele conhece todas as plantas, ele conhece todos os remédios. O indígena, ele fica em contato direto com a espiritualidade, porque através do seu contato com a natureza, ele domina os 4 elementos facílimo. Então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Nós temos que respeitar. E isso seria o ideal. Por isso, a nossa preocupação hoje é manter a natureza, em manter as florestas. Porque quando a gente fala num desmatamento de uma floresta, preste atenção, não é só a questão do desmatar a floresta, não é só a derrubada das árvores. Quantos seres vivem naquela árvore? Quantos seres vivem naquele solo? Então, não é o desmatamento. Não é que você vai jogar uma bomba atômica em determinado lugar. Não é permitido. Porque quando você desmata, quando você joga uma bomba atômica, você afeta os 3 reinos: mineral, vegetal, animal, 4 reinos, aliás, e o hominal. Você destrói vidas. Às vezes você fala na guerra de destruição do ser humano, mas repare, mineral, vegetal, animal, são vidas que estão em evolução. E essas vidas devem ser respeitadas. Se o ser humano não respeita, então a natureza tende a modificar para que o ser humano se modifique. Por isso que nós dizemos que vamos ter as crianças, né, que vão habitar o novo planeta. Por quê? Porque esse novo planeta, nós estamos distribuindo, destruindo e sem querer criando eles. Porque através desse desmatamento, dessas guerras, através desses cruzamentos de humanidade, nós estamos forjando o ser do amanhã. Isso tudo está sendo hoje, através desses desmandos do ser humano em não compreender essas leis, em não respeitá-las, no sentido de que nós temos que conviver uns com os outros. Nós temos que respeitar os animais. Nós temos que respeitar os vegetais. É muito legal quando o cara acha uma mina de ouro, uma mina de diamante. Já pararam para verificar uma mina de diamante? Você já viu uma foto de uma exploração de diamante na África, na Rússia, ou até aqui mesmo no Brasil? Os caras devastam tudo, acabam com tudo. Ora, se nós sabemos, isso a gente estuda, que a energia do mineral evolui para a energia do vegetal.
a energia do vegetal evolui para a energia normal. Nós estamos destruindo isso. Nós, seres humanos, estamos destruindo isso. E não sei se vocês repararam, agora no período da pandemia, nesse período que nós passamos aí, a responsabilidade, o cuidado para com os animais, vocês repararam isso? Então, alguma coisa foi chamada a atenção, alguma coisa nos foi alertado nesse sentido. Ou, quem sabe, né, as energias, esses animais já estão naquele processo de humanização. E aí nós vamos entrar agora no outro trecho, né, em que diz assim, afinal, quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Geralmente, os nossos estudos nos levam a concluir de onde viemos. Viemos de Deus e a Deus retornaremos. Pronto, beleza. Agora, quem somos nós? Almas encarnadas. Quem somos nós? Uma trindade. E agora me permito, como trindade, a matéria do planeta, essa matéria minha, talvez seja do planeta Terra. Eu vou concluir assim, para que a gente destrinche isso um pouco mais. A alma, de onde é que vem a alma? O espírito vem de Deus. O espírito vem de Deus, o espírito forma a alma e a alma forja o seu corpo. Uma certa vez eu perguntei aqui numa palestra minha mesmo, como é que é formada a matéria do ser humano em cada planeta? Por quê? Porque, ora, no planeta Terra, o formato é esse aqui, esse ser humano aqui. Mas os draconianos, os reptilianos, os insetoides, os greys, os venusianos, porque a matéria do planeta, o ser humano do planeta, é de acordo com a necessidade do planeta. Então, talvez o ser humano do planeta Terra tenha esse formato, tenha essa forma, devido à necessidade, devido às energias que são geradas aqui no planeta, que já são diferentes de Marte, que já são diferentes de Vênus, de Mercúrio, de outros planetas mais distantes. Agora, durante esse processo, né, que nós ficamos em casa, então foi necessário que estudássemos mais. E nós vimos, né, o desfecho e a evolução desse estudo dos discos voadores, dos irmãos cósmicos, que antigamente era tudo escondido, tudo velado. Hoje não, hoje está se descobrindo que em Marte tem base, que na Lua tem base, coisas que esconderam nossas, coisas que esconderam da gente, contato com os seres, esses seres que fazem os desenhos aí nas plantações, quer dizer, muita coisa boa veio nos alertar de que nós não estamos só e que não é só o planeta Terra que é habitado. Ora, se viemos de Deus, e por que esse sofrimento todo? Porque não atuamos como centelha divina? Porque, na verdade, somos almas encarnadas nesse orbe, vindo de Capela, de Vênus, de outros planetas, e vindo de outros planetas aqui na Terra, e ainda estamos aqui. Quer dizer, nós viemos de outros planetas, nós viemos de Capela, né? A maioria dos capelinos reencarnados aqui, e nós ainda estamos nessa confusão. Nós ainda estamos sofrendo. Quem sabe ainda expiando nossos karmas, porque a imperfeição nos materializou e nos materializa ainda, pois não aprendemos a amar. Não é interessante? Nós, como capelinos,
quando lá atrás, reencarnando, né? O pessoal fala muito da raça-mãe, fala ainda muito da Adão e Eva, uma alegoria, uma simbologia, mas encarnações, seres que vieram de Capela, né? Por isso que nós temos ainda hoje aquele negócio de Deus do céu. Quem puder, leia o Exilado de Capela, que é um esclarecimento assim fantástico nesse sentido, para que a gente possa compreender isso. Mas eu gostaria desse entendimento e desse estudo quando a gente diz que viemos de Deus e a Deus vamos voltar. Mas preste atenção. A alma, nós como alma, nós podemos ter vindo de qualquer planeta. Como alma, alguns vieram de Capela. No livro dos Essênios, né? No livro Harpas Eternas, falo que muitos essênios vieram de Vênus e ainda citam Órion. Quer dizer, de onde nós viemos realmente? Certo? Nós viemos de Deus, o Espírito, mas alma, nós podemos estar aqui ainda estagiando. Nós podemos ter vindo de Capela, como tem muitos capelinos aqui. E nós, como capelino, nós viemos com uma estrutura de formação moral baixa. Por isso que viemos para cá. Nós viemos exilados, como muitos seres humanos hoje no planeta, quando eles estão desencarnando, eles não estão mais retornando para o planeta, porque eles estão sendo exilados também. A depender do seu grau de perversidade, preste atenção, não é que eles estão sendo castigados, não. Estão sendo dado a eles uma nova oportunidade para que eles possam desenvolver o seu trabalho lá nesse outro planeta, como os capelinos fizeram aqui. E lembra quando Cristo disse que não nos abandonaria? Quando eles vieram para cá, a espiritualidade também não os abandonou. Porque tanto na Lemúria, na Atlântida, eles sempre foram orientados, sempre vieram seres de conhecimento para os orientar, para os guiar. Agora, o interessante é que, da mesma forma que não aceitaram Moisés, lembrando só os mais importantes, que nós temos assim capacidade de estudar, capacidade de pesquisar. Então a gente viu o que foi que Moisés passou. Quando ele desceu do monte, o pessoal estava lá adorando as imagens, que foi aí justamente quando ele se revoltou, que quebrou a tábua das leis e que Essen, um discípulo muito chegado a ele, foi que guardou as tábuas e fundou a Essênia. Com Cristo, é a mesma coisa. Nós perdemos a luz do Cristo, porque naquela época ele foi assassinado, ele foi morto na cruz, onde nós tínhamos a oportunidade de beber da sua luz, transformar o nosso conhecimento. Mas não, o Sinédrio, os bambambãs daquela época, não queriam perder a oportunidade de perder as suas riquezas, porque era interessante o que eles faziam. Eles mesmo vendiam os animais para ser sacrificados nos templos deles. Eles vendiam esses animais, faziam fortuna com animais, matança de animais. Quando Moisés tinha dito lá, não matarás. E depois que esses sacrifícios existiam, eram feitos, ele mesmo distribuiu aquelas carnes entre eles. Quer dizer, repare que comércio muito rentável. E foi por isso que
eles tentaram e conseguiram caçar o Cristo, porque isso o Cristo denunciou. E aquela população que achava que era interessante um sacrifício para você entrar em contato com Deus. E ele, além de tudo, não precisa entrar em contato com Deus através de sacrifício, através de dízimos. E hoje, gente, mudou alguma coisa? É a mesma coisa. Então, é uma humanidade carente nesse sentido, carente de conhecimento, carente de amor, carente de fraternidade. E esse conhecimento é que nos dá a igualdade quando afirmamos que somos irmãos. Mas nós somos irmãos porque nós cultuamos esse mesmo amor divino, não porque a gente participa da mesma seita, não porque a gente participa da mesma religião, não porque a gente participa da mesma ordem. Não somos irmãos, queridos. Nós somos irmãos porque a nossa energia, o espírito, foi gerado, foi criado lá em Deus. Criou essa alma, e essa alma é vagante. Ela circula no universo, circula entre as várias moradas que existem, se aprimorando moralmente, fisicamente, para ser transformada em luz, ser transformada em energia. A matéria, como disse, é do planeta. Agra, você já Pois não? extrapolou e dá mais 3 minutos para você encerrar. É Já mesmo, extrapolou rapaz. 10 minutos. Ixi. Então, é isso. Eu queria focar justamente nessa questão da a matéria do planeta, e é um estudo que a gente pode desenvolver ainda mais assim, como é que forma o insetoide, como é que forma o draconiano, como é que forma o grey, como é que forma o humano do planeta Terra. E a gente sabe que isso é formado no plano astral, no plano das formas. Antes de você reencarnar, antes de você ter a sua primeira reencarnação, você é moldado, a sua forma é moldada no astral, e depois você vem. Aí depois você fica errando errando não, você fica uma alma errante, se aprimorando em vários planetas. Essa que é a faculdade da vida. Da mesma forma que eu vou para a faculdade de administração, o cara vai para a faculdade de engenharia, e nessas faculdades a gente vai formando esta alma até atingir a sua perfeição, a perfeição divina. Então, a alma, de onde nós viemos? Eu não sei. Eu sempre brinco com as pessoas e digo que eu vim de Vênus. Mas eu posso ter vindo de Órion, de Capela, de Aldebaran, de qualquer planeta. Estou aqui, está indo. Por isso que a gente tem essa saudade. A gente olha para o céu, fica imaginando de que planeta, de que estrela nós viemos. Espero ter contribuído com vocês e, como eu sempre digo, né, às vezes é bom as dúvidas para que a gente possa estudar mais. Agradeço a atenção de vocês e uma boa noite. Gratidão a todos. Obrigado, Agra. Desculpe interromper, estava bom, mas é por causa do nosso horário, né? Eu te deixei mais 10 minutos ainda, além do tempo regulamentar, porque estava bom. Mas é assim mesmo. A gente tem um limitador que é o tempo. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar essa fase, fazer a prece de encerramento, liberar a espiritualidade e depois continuaremos com as análises, com as perguntas sobre o tema da mensagem, que a Agra poderá aprofundar mais nessa segunda parte, tá bom? Então vamos, Trifão, volta aí para gravar, né? Ou ainda está, né? Ainda tá. Então vamos levar os nossos pensamentos ao Criador, mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja.
E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos venerandos mestres pela cobertura, a diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, e também pedindo aos nossos guias, protetores e trabalhadores que continuem conosco até o encerramento total dos nossos trabalhos. Estamos liberando apenas a espiritualidade sebedista, porque eles têm outros afazeres a partir de agora. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.